Seja muito bem-vindo ao canal Simplesmente Cristo. Quero te fazer um pedido aqui para você. Me ajude a compartilhar esse conteúdo cristão. Me ajude a tornar esse conteúdo relevante no canal do YouTube. E só se torna relevante à medida em que você dá o like, faz o comentário, se inscreve no canal, compartilha. Então o YouTube automaticamente, a partir dessas ações, ele torna esse conteúdo relevante. É um conteúdo cristão que pode abençoar pessoas. Então me ajude a abençoar pessoas. Por favor, me ajude a abençoar pessoas. Mas eu também quero ajudar você também. Quero te abençoar. Abençoar também desse modo aqui. Se você se inscrever no canal, você vai concorrer a esse livro aqui, chamado A Vida que Satisfaz, do pastor Carlos Macor. O pastor Carlos Macor tem sido um mentor há 13 anos para tudo aquilo que eu falo aqui no canal. Inclusive, sobre espiritualidade funcional, sobre os hábitos, ele tem sido, para mim, uma grande influência. Então, leia esse livro, tá ok? E concorra a esse livro à medida que você se inscreve. E esse livro está baseado na metáfora da videira, no capítulo 15 do Evangelho de João. E neste livro tem 7 revelações. Ele fala da vida cristã de uma maneira muito simples. Então se inscreva, concorra a esse livro e me ajude a compartilhar esse conteúdo cristão, tá bom? Mas vamos para aquilo que interessa mesmo, que é a mensagem aqui. Vamos pensar um pouco sobre espiritualidade funcional, mais um pouquinho. E essa parte é a parte 3. Volta lá no canal aí, você vai ver que tem a parte 1, a parte introdutória, a parte 2, e hoje nós vamos falar da parte 3 de espiritualidade funcional. Agora pense comigo, será que para uma pessoa que está apaixonada, que está amando, é difícil uma pessoa que está nessa condição ter bons pensamentos? É difícil uma pessoa que está amando declarar palavras positivas? Será que é difícil uma pessoa que está amando ter comportamentos de excelência? Bom, eu acho que não. Pessoas que estão apaixonadas, estão amando, elas estão felizes, e o comportamento dessas pessoas é consequência dessa paixão, desse amor. Então, uma das orações que eu tenho feito e tem me ajudado muito é a oração que eu faço todos os dias, pedindo a Deus que o meu amor por Ele sempre seja intenso. E por que eu estou falando isso? Porque eu posso fazer qualquer coisa. Posso ser o pregador do ano. Posso ser um evangelista muito corajoso. Posso conhecer teologia de uma forma de excelência. Posso, enfim, ser uma pessoa de reconhecimento no meio cristão, no sentido de saber muitas coisas, de saber a teologia, de ser um grande líder religioso. Mas ainda assim não é suficiente. Quando a gente pega o livro de Apocalipse, no capítulo 2, a gente lê isso aqui, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Então, eu creio que Deus preza muito uma relação de paixão. E há uma lógica no que Deus preza. Porque é a mesma coisa você estar com alguém que não ama você, apesar de fazer todas as coisas por você e para você.
Mas só em você saber que essa pessoa não te ama, apesar de todas as qualidades, as outras qualidades que essa pessoa tem, para você nunca vai ser suficiente. Veja o que Deus diz: olha, vocês trabalham arduamente, vocês têm perseverança, vocês não toleram homens maus, vocês põem à prova apóstolos e descobrem que eles são impostores, vocês perseveram e suportam os sofrimentos pelo meu nome, vocês não desfalecem. Mas ele diz: mas tem algo contra vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, nunca será suficiente, porque Deus preza uma relação de paixão, de amor. E a espiritualidade é marcada por esse sentimento de paixão. Eu disse e vou repetir que se alguém me perguntasse para definir espiritualidade com uma única palavra, eu diria paixão. Mas paixão não no sentido de algo irresponsável que abandona o juízo, mas paixão no sentido de uma paixão madura, acalmada, que se transforma em amor, mas não aquele amor que perde a intensidade, mas aquele amor intenso, que carrega consigo aquele aspecto da paixão, de gente que está perto, que quer estar perto o tempo todo, quer ouvir a voz da sua paixão, que quer ser acompanhado por ele ou por ela, enfim. E aí, essa é uma marca, a paixão é uma marca da espiritualidade. E a gente tem dito aqui, você vai ver nos vídeos anteriores, que se me perguntasse o que é espiritualidade, eu diria paixão, e se me perguntasse o que é espiritualidade funcional, eu diria que é uma forma de você corresponder ao objeto da sua paixão. Então nós estamos falando exatamente de uma espiritualidade funcional que corresponde à forma como você corresponde à sua paixão. E perceba aqui em Apocalipse que ele não está falando nenhum desses hábitos que eu estou falando aqui agora. Pessoas são perseverantes, pessoas sofrem em teu nome, pessoas que conseguem julgar pessoas que não são, do tipo, vocês são apóstolos, não, vocês são impostores, enfim, você não desfalece. Essas características para Deus, elas são relevantes, mas elas não são o mais importante, o essencial. Ele diz: não, falta paixão. Quando eu digo que falta paixão, e quando eu digo que espiritualidade é paixão, e a forma de corresponder à paixão é através de hábitos, não são esses hábitos que Deus elogia aqui a princípio e sente falta do primeiro amor. São hábitos que surgem do primeiro amor. E o que surge do primeiro amor? Comportamentos que são perfeitamente naturais de uma pessoa que está apaixonada. O que Deus está dizendo aqui, pelo menos que eu entendo? Que certas coisas você pode fazer por força, por sua própria força. Mas o que Deus quer é que você faça algo, ou pelo menos que você tenha comportamentos que sejam muito comportamentos muito naturais, porque eles são consequência, eles expõem de você naturalmente por conta da paixão, por conta do amor. Então, o que Deus está dizendo: preciso que vocês voltem ao primeiro amor, vocês abandonaram o primeiro amor. Sabe quando um casal, eles vão levando a vida e vão se suportando, e se você perguntar, no começo era assim, diz: não, nós nos amávamos muito, nós tínhamos muitos desejos de ficar um com o outro, nós fizemos planos e as nossas intenções eram de casar, de ter filhos, de viver eternamente juntos. Quer dizer, aquelas intenções boas ficaram para trás. Então, por quê? Eu creio que é por causa de uma distância que vai ocorrendo durante a relação. E na espiritualidade também acontece isso. A relação pode esfriar. A relação pode se tornar uma relação frígida. E há quem diga que a distância ela tende a esfriar qualquer relacionamento. Imagina um casal em crise que param de se falar, ou pelo menos param de falar coisas importantes do dia a dia. A distância vai ficando cada vez maior, porque vão perdendo a intimidade, vão perdendo o envolvimento. E aí eles resolvem não conversar mais sobre coisas que eram conversadas de forma muito natural, ao ponto de um desejar ouvir o outro, ao ponto de um perceber nas decisões um do outro, no dia a dia, qualidades de perseverança, qualidades
de amor, qualidades, enfim, infinitas, um do outro, à medida que eles começam a conversar, que eles começam a contar do dia a dia. Mas quando eles param de se falar, de compartilhar, de se envolver, a tendência é piora. A tendência é o relacionamento piorando. E quando as coisas começam a ficar distantes, ou quando o casal começa a ficar distante, o que ocorre é que a imaginação é fértil. Ainda mais quando há uma briga mesmo, que gera essa crise, a mente de um, a mente do outro, por ser fértil, começa a pensar um monte de coisa. As boas intenções somem do mapa, só fica, não me ama, mas também fez isso, fez aquilo, entendeu? Então ele começa a imaginação, fez isso por causa daquilo, e começa a chegar a conclusões que nem sempre são verdadeiras. Então, começa a surgir dúvidas nas intenções. E sem que houvesse necessidade disso, porque não houve o diálogo, não houve o envolvimento, não houve um encontro entre essas duas pessoas para dialogar sobre as coisas que estão acontecendo. Então é mais ou menos aqui, redescobrir o primeiro amor. Para esse casal redescobrir o primeiro amor, a gente tem que voltar lá no princípio. E assim é com Deus, o tempo todo a gente tem que voltar lá no princípio. O tempo todo a gente tem que ser marcado por um sentimento de paixão. E para isso eu tenho o tempo todo entrar numa dimensão e participar diariamente de um diálogo que está acontecendo há milhares e milhares e milhares de anos. Uma conversa, uma assembleia que acontece entre Pai, Filho e Espírito Santo. E isso acontece assim, de uma forma imaginária, num universo paralelo, ou num mundo espiritual. Então esse diálogo está acontecendo e essas pessoas estão ali, conversando. E essas pessoas ali, quando você entra nesse encontro, quando você participa desse encontro, é quando você percebe como essas pessoas estão agindo, o que elas estão falando. E você vai percebendo ali que essas pessoas, elas estão conversando, mas não há ali uma hierarquia, há muito respeito, há muita seriedade, mas também há muita alegria entre essas pessoas. Elas estão conversando e também elas estão sorrindo. E aí você se aproxima, inclina os seus ouvidos para ver a conversa, você percebe que elas estão conversando sobre você, a respeito da sua vida. E você percebe que elas estão falando das intenções dela com a sua vida, com os propósitos que ela tem para você. Então você começa a ouvir aquilo tudo e só resta você a perceber quem essas pessoas são, quais são as qualidades que ela tem. Você percebe que elas são generosas, você sabe, você entra na conversa, sabe o que você fez, sabe o que você anda fazendo, sabe os erros que você cometeu, mas você ainda assim entra nessa conversa e vê essas pessoas tratando você com uma qualidade de amor que você jamais ouviu falar, jamais viu. Então você percebe a qualidade do amor, do acolhimento, do tratamento, da generosidade, da bondade, da misericórdia dessas três pessoas falando com toda alegria sobre a sua vida. Então você, estando em silêncio, você percebe e ouve isso. E aí você percebe quanto essas pessoas são misericordiosas, benignas, compassivas, generosas, alegres, e o quanto elas são inspiradoras. E aí você começa a elogiar essa pessoa, assim como você elogia a pessoa amada. Quando você está amando, você elogia o tempo todo a sua amada. Se você encontra um amigo ou você encontra uma amiga, você diz: olha que pessoa inteligente, eu estou assim apaixonado ou estou apaixonado, me trata bem, como ela é prestativa, como ela é positiva, ou o inverso, como ele é inteligente, prestativo, inteligente, enfim. Você vai dando as qualidades, o quanto ele se preocupa comigo, o quanto ele é acolhedor. Então você diz o quanto ela é prendada, o quanto ela é uma mulher excepcional, inteligente, positiva. Então você vai dando essas características, você tá prestando tanta atenção nele ou nela, que você percebe as qualidades e só vê perfeição. Então quando você entra nessa conversa, nesse diálogo, você ouve que elas estão falando a seu respeito, estão falando bem, estão com ótimos propósitos, ótimas intenções, estão rindo,
sorrindo, em plena alegria, com todo respeito, com seriedade, mas estão rindo, brincando entre elas. E você está ouvindo aquilo tudo, vendo aquilo tudo. E aí você percebe quem elas são. Você ouve o que elas pensam a seu respeito. E a única coisa que resta para você depois disso é gratidão. Então você descobre que um dos terceiros actos de uma pessoa apaixonada, depois de olhar aquelas 3 pessoas e voltar de novo ao sentimento de paixão, você percebe que o que você tem que fazer mesmo é agradecer. E a gratidão é um valor. É muito ruim quando as pessoas são ingratas conosco. A gente se sente mal. A ingratidão, ela machuca. Por isso que a gratidão tem um valor. Tem um valor neste mundo e tem um valor no mundo espiritual. Por quê? Porque agradecer é um ato onde alguém demonstra que está reconhecendo o que o outro tem feito por ele. Está reconhecendo que uma outra pessoa é para ele. E não é diferente no mundo espiritual, na espiritualidade cristã, você saber que você, quando está agradecendo, você está demonstrando e reconhecendo que Deus está presente enquanto as coisas estão acontecendo ao seu redor. Que Deus está presente na medida que você está vivendo. Que Deus está presente e você está enxergando a atividade de Deus em cada detalhe da sua vida. Isso é agradecer. Você perceber a ação de Deus em cada detalhe. Poxa, Deus, obrigado, porque foi o Senhor que me deu o livramento. Sabe quando você começa a perceber que aquilo não era possível de acontecer, não era uma coincidência, como disse por aí, era uma jesuicidência. Eu tive uma experiência recente, eu fui almoçar, e aí eu ia almoçar num lugar, fui almoçar no outro, de repente voltei para almoçar e tal, e eu encontrei um amigo que eu precisava encontrar num restaurante. Aliás, quando eu estava na porta do restaurante, ele me ligou. E ele disse assim: o que você está fazendo na porta? Já entra logo no restaurante, rapaz, vai lá, a comida é boa. Quando eu olhei, atendi o telefone, olhei para o lado, era ele dentro do restaurante. Que bom ter encontrado esse meu amigo. Porque eu estava na dúvida de algumas coisas que eu precisava fazer, talvez eu precisava estar com ele para que juntos a gente pudesse fazer alguma coisa, até para o reino de Deus, a gente pode conseguir coisas para o reino de Deus a partir de uma união com ele, na área de negócios, por exemplo. Então foi muito importante para mim. Eu digo, não, foi uma coisa que aconteceu por coincidência? Não, eu acredito que foi Deus que moveu tudo aquilo. Então eu percebo a atividade de Deus na minha vida e eu agradeço porque Deus foi altamente influenciador na minha vida naquele domingo. Entendeu? Então eu preciso perceber isso, que agradecer é uma demonstração de que eu reconheço o agir de Deus na minha vida. E quando eu percebo que eu agradeço a Deus o tempo todo, eu percebo também que eu estou agradecendo por aquilo que eu tenho. Quando você pede alguma coisa a Deus, e nós vamos trabalhar esse hábito de pedir, você está pedindo algo que você não tem, mas quando você está agradecendo a Deus, você está agradecendo no mínimo, de forma extraordinária, a presença dele. Então, quando eu agradeço, por exemplo, o fato de eu ter encontrado meu amigo, eu agradeço a Deus pelo seu agir, de ter me levado ao lugar correto. Então eu tenho Deus, então eu agradeço por eu ter o Espírito Santo de Deus. Então quando eu agradeço por aquilo que eu tenho. Quando eu peço aquilo que eu não tenho. Entendeu? Então, agradecer é isso, é o fato de reconhecer o que eu já tenho. Agora, é possível que nesse processo de desenvolvimento, nesse ato de agradecer, é possível que eu perceba muitas razões do que eu imaginava para agradecer. Quando você começa a desenvolver o processo do hábito de agradecer, você vai perceber que você tem muito mais razões para agradecer do que você pensava. Então você começa a perceber situações, coisas, você percebe, eu consigo agradecer por coisas que Deus fez por mim antes mesmo de eu reconhecê-lo como meu Senhor. Muitas coisas, muitos livramentos, muitas coisas.
E eu agradeço a Deus, muitas mesmo. Eu fico até assim muito emocionado, porque antes de eu declarar o Senhor como meu Senhor, Ele já cuidava de mim. Peça para Deus lembrar você, sabe? Desenvolva o hábito de agradecer e você vai perceber que desde o ventre da sua mãe, Deus já cuidava de você. E isso é uma das coisas que eu agradeço muito, até pelo meu histórico de vida, da forma que eu nasci. Eu não era para ter nascido se não fosse Deus ter permitido que eu nascesse, a forma como eu nasci. Então, essas coisas vão à mente, então eu começo a agradecer. Olha só, eu estou aqui falando, eu já estou começando a lembrar de tantas coisas, muitas razões para agradecer a Deus. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja. E quando a gente começa a exercitar, a gente começou a ouvir, fomos nos adorar e elogiar, e agora nós estamos nos agradecer, como você começa a ficar apaixonado, volta para o primeiro amor, mais uma vez, e essa paixão te inspira a realizar coisas naturais. Bom, você começa a perceber que Deus realmente, Ele sempre esteve no controle. Deus é como um grande regente que está orquestrando, está ali regendo uma grande orquestra. E quando a gente descobre isso, não fica complicado mais agradecer a Deus, fica fácil de agradecer a Deus. E eu quero fazer um desafio para você aqui, para terminar. Primeira coisa, vamos agradecer a Deus por aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. Pense em coisas que os seus olhos conseguem tocar, digamos assim, e agradeça. Agradeça a Deus pelas coisas que pertencem ao mundo invisível, aquilo que existe em outra dimensão, no mundo espiritual. Agradeça aos anjos, o Espírito Santo. Agradeça a vida eterna, a salvação. Agradeça. Agradeça os propósitos da sua vida que ainda não aconteceram, estão para acontecer, acontecerão. Porque Deus fez uma promessa, Deus fez promessas e Deus há de cumprir todas as promessas na sua vida. Agradeça a Deus por isso, por aquilo que se tornará visível também. Então, esse é o desafio que eu tenho para você, mas também te peço, ore bastante para que Deus sempre renove a paixão, porque espiritualidade é paixão e espiritualidade funcional é a forma como você corresponde a essa paixão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.